Fala, meu povo, de volta ao nosso canal mais uma vez, mas dessa vez de fato a gente sumiu um pouquinho porque a gente passou por uma mudança de endereço, então até se organizar, até a rotina se tornar normal, ficou um pouquinho difícil manter os vídeos semanais aqui no canal. Inclusive eu até fiz um vídeo arrumando os meus livros aqui. Depois dessa mudança você pode assistir aí no nosso canal e ver as dicas literárias que eu dou lá. E falando em dica literária, hoje eu estou aqui com uma dica literária importante. Hoje eu quero indicar para vocês um livro do teólogo Wayne Grudem, As Bases da Fé Cristã, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Pessoal, esse livro ele é extremamente importante quando nós olhamos para a realidade dos cristãos contemporâneos. Nós percebemos que por muitas vezes os cristãos eles consomem conteúdos, consomem pregações, mensagens, eles são influenciados por inúmeros pregadores e não tem uma base teórica para discernir como estão sendo influenciados, por quem estão sendo influenciados. E eu acho que a melhor forma de tentar resolver esse problema é tendo uma boa base teórica. Às vezes a gente, falando sobre teologia, está tão preocupado com assuntos considerados profundos, entre aspas, por assim dizer, mas a gente não tem uma boa base de princípios fundamentais que a gente deveria saber sobre teologia, sobre as doutrinas cristãs importantes para a nossa vida. E o Wayne Grudem faz um trabalho aqui extremamente pontual. O Wayne Grudem é um teólogo extremamente capacitado, extremamente capaz, mas conseguiu nesse livrinho aqui, um livrinho de, deixa eu até olhar aqui para vocês, um livrinho de, um livro de 200 páginas, um livrinho de 200 páginas, o Wayne Grudem conseguiu sintetizar 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Então, assim, são fundamentos que todo cristão deveria de fato saber a priori, pelo menos de forma panorâmica, do que se trata. E é exatamente isso que o Wayne Grudem faz. Ele tenta, de forma panorâmica, falar acerca de assuntos que, com certeza, se aprofundados, dariam muito mais do que 200 páginas, talvez para cada tema que ele trata aqui, não é? Mas o Wayne Grudem tenta sobrevoar, por assim dizer, de forma panorâmica, cada um desses temas para dar um norte para um cristão que está iniciando na fé. Então esse livro é exatamente para cristãos que estão dando seus primeiros passos na fé, mas também é para cristãos que já têm uma certa maturidade, precisam sempre estar relembrando pontos básicos do cristianismo de uma forma que seja compreensível, porque o que acontece? Talvez aquele cristão que está dando seus primeiros passos na fé precise desse livro para compreender em uma linguagem acessível temas um tanto quanto complexos, e o Wayne Grudem faz esse trabalho muito bem. Mas aqueles que são mais maduros na fé também precisam desse livro para aprender a falar sobre esses temas complexos para pessoas que estão iniciando na fé de uma forma compreensível. Então, esse livro é indicado tanto para aqueles que estão iniciando na fé, como para aqueles que têm já uma caminhada. Eu, inclusive, estou terminando aqui, até marcadinho aqui, a leitura desse livro, a segunda leitura. É a segunda vez que eu leio esse livro, mesmo tendo a oportunidade de ler outros livros do Wayne Grudem que se tratam do mesmo assunto. Porque, na verdade, esse livrinho do Wayne Grudem, Bases da Fé Cristã, ele é um resumo, por assim dizer, uma síntese de um livro maior que o Wayne Grudem tem, ele até anota aqui, de 528 páginas,
que na verdade esse livro de 528 páginas, que vai além desse, ele é um resumo de uma teologia sistemática do Wayne Grudem de praticamente 1.300 páginas. Eu até tenho ela aqui, essa teologia sistemática do Wayne Grudem, e olha que trabalho extremamente difícil. À primeira vista pode parecer até um pouco duvidoso alguém conseguir sintetizar o que está aqui em 1.300 páginas, em 200 páginas. É claro que há muitos temas que Grudem trata aqui, que não trata aqui, mas é um trabalho que impressiona quando você faz a leitura desse livro, porque a gente percebe que com a ajuda do seu filho, que foi o filho do Wayne Grudem que junto com ele fez essa síntese, esse resumo, essa condensação dos temas importantes da sua sistemática para tentar trazer de forma acessível para cá. Então, é extremamente importante o livro da Thomas Nelson, que você, meu querido, deveria fazer a leitura. O livro tem 200 páginas, como já disse, é um livro que partiu de uma ideia do filho do Wayne Grudem e o Elliot Grudem, e a partir de então, o Grudem, revisando também esse livro, aprovou. E quais são esses 20 fundamentos que todo cristão deveria saber? Eu vou até colocar esse sumário aqui em algum lugar desse vídeo, vai estar aqui, no nome de Jesus. Mas os 20 temas são: o que é a Bíblia, a que Deus se assemelha, o que é trindade, o que é criação, o que é oração, o que são anjos, Satanás e demônios, o que é o homem, o que é pecado, quem é Cristo, o que é expiação, o que é ressurreição, o que é eleição ou predestinação, o que significa tornar-se um cristão. Aqui ele vai tratar acerca do chamado eficaz, da vocação eficaz, o que são justificação e adoção, o que são santificação e esperança, o que é a morte, o que é a igreja, o que acontecerá quando Cristo retornar, o que é o juízo final, o que é o céu. Ainda conta com 2 apêndices no final do livro, que são alguns tópicos complementares a esses 20 temas. Então, tá aí a nossa dica, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender, de Wayne Grudem, Thomas Nelson Brasil. Adquira esse livro, barato, vai te surpreender muito. Você pode fazer como eu, fazer a leitura dele em 20 dias de leitura, onde não vai te tomar tempo algum, vai ser muito rápido e ao mesmo tempo muito produtivo. É interessante, eu só queria ressaltar que ao final de cada tema, o Grudem sempre traz, por exemplo, umas perguntas para revisão e aplicação. Então, esse livro também pode ser um livro que está amplamente apto a ser usado em grupos pequenos, em grupos de discipulado, escola bíblica dominical. Então não é um livro, como eu já disse, para aquele que está iniciando na fé, mas pode ser material extremamente útil para aqueles que são professores, pastores e assim por diante, para conseguir trazer temas importantes de forma acessível para um público que está iniciando na fé. As bases da fé cristã de Wayne Grudem, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Espero ter te ajudado até aqui com a dica desse livro e que Deus te abençoe.